Acessem também os nossos vídeos e ensaios realizados em 2020. Eu sou a professora Milena Chafi, coordenadora do Projetares Audiovisuais, que engloba o coletivo artístico Intervalos e Ritmos, do Laboratório Midiático Media Lab, Mesa, Montagem, Experimentações e Sinapses Audiovisuais. Hoje é um encontro. Nesse formato, nós temos diferentes trechos e fragmentos. Os alunos e membros de Intervalos e Ritmos fizeram cada um os seus processos tutoriais para a gente acoplar aqui nessa experimentação, nesse compartilhamento de saber. Então, faremos algumas composições e montagens em tempo real aqui, utilizando o Sistema Aberto de Difusão, OBS, que é um programa de código aberto, de código livre. Esta é a interface do programa Sistema Aberto de Difusão, OBS. Estaremos vendo um tutorial de diferentes formatos para composição e montagem em tempo real. Eu vou fazer um tratamento rápido da minha imagem. A gente vai em cima da câmera, que eu já tinha presetado aqui, de diferentes experimentações que temos feito ao longo da pandemia Covid-19, desde 2020, que é uma virtualização do Media Lab Mesa. Vamos lá. Então, o que eu posso falar de quase um ano de utilização do OBS em performance artística é que o programa passou a ser muito mais do que um suporte, né, de transmissão audiovisual e passou a compor, né, a própria montagem da performance. Então, com todas as suas funcionalidades e recursos e opções, ele meio que potencializa, né? É a minha única experiência com o OBS antes de assistir os tutoriais da professora. Foram apenas para fazer gravações de tela do computador mesmo, coisas que eram simples. E também, antes mesmo de assistir os tutoriais, eu achava que era muito difícil de ser utilizado, né? Não compreendia o OBS como um todo, mas eu pude perceber que é mais simples do que eu imaginava e é muito interessante porque tem muitas coisas que você pode fazer mesmo dentro do OBS, né, sem precisar trazer
externamente para dentro do OBS, né? Você pode aplicar efeitos nas imagens, você pode trazer novas imagens, obviamente, brincar um pouco com as camadas, também fazer efeitos na imagem, no áudio, enfim, são várias coisas que você pode fazer, além de também poder brincar um pouco com outras plataformas, né? Como o YouTube, como o Twitch, até o próprio Google Meet. E são coisas que eu não tinha pensado antes, né? Então o tutorial ele facilitou muito para que eu pudesse entender, né? E desmistificasse essa ideia de que o OBS é uma plataforma difícil de ser utilizada. Pelo contrário, né? É um facilitador muito grande. E eu acho que é isso. Bem breve, o OBS ele está sendo a principal ferramenta de live streaming, seja para plataformas ou para conversas em Google Meet, Zoom, etc. E a gente está tentando pegar o OBS e colocar vários pensamentos em torno dele para repensar essa forma dentro do Covid-19 e tentando fazer um movimento artístico dentro disso. Então, está abrindo um leque de pensamentos em torno disso. Como posso dizer de uma forma melhor? Está abrindo uma série de possibilidades, né, de discutir esse momento, né, e de como a gente vem se relacionando, né, via internet, né, nesse ambiente online, como a gente vem se relacionando e repensar aí nessas novas tecnologias que estão que surgem junto e que fazem parte também, como a inteligência artificial, computer vision, né, reconhecimento facial, essas coisas. Então o OBS está sendo uma ferramenta com a qual a gente está usando para guiar ou para levar todas essas informações e experiências estéticas. Eu acredito que seja isso. Para mim, um primeiro ponto que eu queria colocar do OBS é que o meu primeiro contato foi através do compartilhamento em outras telas, que foi no Meet. Então, para mim, foi muito interessante como aluna receber a imagem da professora com efeitos, filtros e, enfim, várias expressões, né? E foi bem interessante e curioso, assim, foi uma forma de instigar bastante, porque a gente estava tendo aulas de videoarte, então ter isso mesmo durante as aulas em EAD foi uma forma interessante de um outro acesso ao conhecimento e ao aprendizado. Eu acho que isso foi um ponto importante. Outro ponto importante também foi que tem a ver, mas eu acho muito interessante que o software ele torna de maneira facilitada essas sincronias com outras plataformas, né? Isso foi bem legal e é bem legal a gente poder compartilhar isso pelo Meet, que pode depois se transformar e fazer uma junção para YouTube. Esses vários contatos com plataforma é uma coisa bem interessante. E também foi a primeira vez que eu estava vendo e foi os primeiros testes em vídeo, foi bem legal assim desmistificar algumas coisas por já terem, né, no OBS alguns presets e configurações mais simplificadas. De certa forma, para mim foi uma aproximação com audiovisual, com possibilidade do erro, de maneira mais fluida mesmo, porque às vezes em outras plataformas e softwares tornam a coisa muito maior do que às vezes você só quer fazer alguns testes e experimentações. Então, para mim, o OBS foi um facilitador bastante disso. Apesar de eu ter alguns problemas com o meu computador ser Mac, então tiveram algumas questões sobre isso. Mas, no geral, eu achei bem interessante e uma plataforma bem intuitiva. E eu acho que para a experimentação artística isso é fundamental. E esse semestre foi muito legal para eu sou aluna do design, poder me aproximar mais do audiovisual por meio de plataformas como o OBS. Olá, eu me chamo Caio Victor e eu faço parte do coletivo Intervalos e Ritmos. E ao longo de um ano, nós vamos experimentando, através do software OBS, o Sistema Aberto de Transmissão, novas formas de
realizar web TVs, as lives da contemporaneidade. E a grande questão base das nossas experimentações é de romper com essa lógica das lives serem apenas por talking heads, mas sim de explorar artisticamente outras maneiras de compor essas imagens. E a grande potencialidade do OBS é que ele permite praticamente a captura de qualquer fonte de mídia, de tela, de arquivos. Ele permite um remix total de quaisquer elementos digitais que possam ser capturados pelo computador, desde áudios, desde telas de navegação, janelas de conversas. Então, nós, enquanto coletivos, procuramos explorar ao máximo tanto essas capturas como a manipulação dessas capturas por diversos efeitos de chroma key, de luma key, de posição esférica, composição espacial. Mas essas experimentações, elas não são vistas. Os tutoriais que existem ainda na internet sobre OBS muito focados em capturas de webcams para transmissão pela Twitch, transmissão de lives. Então, ao longo desse um ano, nós procuramos primeiro entender como é que funcionavam essas operacionalidades do OBS, de capturar qualquer fonte praticamente de mídia, e de como a gente podia explorar, como a gente podia realmente brincar, experimentar com essas composições. E ao longo desse um ano surgiram trabalhos incríveis. Eu mesmo me apaixonei pelo OBS. Eu realizei diversas composições em tempo real, ao vivo mesmo, montagem ao vivo, capturando minha webcam, capturando janela. E essas experiências, elas são importantíssimas para se revelar novas formas de criação em softwares que eles não são muito utilizados para esse propósito, como o OBS. Então é por isso que esse trabalho que o IR realiza é tão importante desse ponto artístico e estético. Exatamente essa ideia da pesquisa Projetares Audiovisuais. A gente está tensionando os softwares aos seus limites, visando exatamente essa fruição artística, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos espectadores, nesse momento tão difícil que é estarmos sob confinamento durante a pandemia Covid-19. Eu agradeço aqui aos mestrandos do PPG Arts, da UFC, e aos estudantes da graduação, tanto do cinema e audiovisual quanto do design, por nos proporcionarem esses depoimentos das suas primeiras utilizações no sistema aberto de difusão OBS. O que vocês verão a seguir é um diálogo, então, com sobreposições de camadas e chroma key, e trabalhando, então, nesse modelo de tutorial OBS para as artes. Então, a primeira coisa que faremos, aqui eu abri no Mais, eu vou escolher uma fonte de mídia. Vou trazer uma fonte de mídia aqui para dentro do OBS. Eu agora retirarei o chroma key do Samuel Santos, que fez a tradução de Libras para a nossa performance de março de 2021, do Prometeu Moderno ao Prometeu Contemporâneo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu cliquei em filtros, escolhi o filtro Chroma Key, que ele já retira automaticamente, como vocês podem ver, o verde de fundo do Samuel. Então, o que eu fiz? Eu cliquei em filtros ali na interface, como vocês viram, e escolhi o filtro Chroma Key. Então, o que faremos agora? Eu irei colocar uma faixa de cor e uma tipografia sobre ela. Eu escolho fonte de cor. Eu já tenho presetado aqui uma faixa preta. E eu vou ajustá-la na composição como eu a quero, no estilo de um ticker televisivo.
Eu vou agora novamente na janela de fontes da interface, seleciono com mais a fonte gerador de caracteres, para eu poder criar essa tipografia, e escrevo aquilo que me interessa na caixa do gerador de caracteres. Posso escolher a fonte também, dependendo das fontes que eu tenho instaladas no meu próprio computador, e o tamanho. Posso ajustar o tamanho diretamente na composição, posicioná-la junto sobre a minha fonte de cor, não é? Novamente na minha caixa de fontes e seleciono novamente da fonte gerador de caracteres. Agora o que eu quero mostrar para vocês é uma frase em movimento. Como criar uma tipografia em movimento, um lettering em scrolling. Eu escrevo a frase que eu gostaria que estivesse em movimento, que estará em movimento. Posso alterar a fonte novamente, o tamanho. E posiciono a frase na composição. E assim como fizemos com a fonte de cor, com aquela faixa preta, eu posso ajustar o tamanho também dessa frase na composição. Em filtros e coloco um filtro de scroll nele, dar movimento para ele. Essa versão ficou muito mais fácil, muito mais rápido de fazer. Então, o que vimos até agora? Nós vimos como retirar o chroma key e a sobreposição de camadas. A gente compôs junto à imagem do Samuel, então são 3 camadas aí. Temos a camada do Samuel, sobre a camada do Samuel temos uma fonte de cor, uma faixa preta, e nessa faixa preta o que fizemos com ela? Transparência, ela ficou translúcida, um preto translúcido. E sobre a faixa preta, em opacidade, nós temos uma frase, né, uma escrita a partir do gerador de caracteres. E não podemos nos esquecer que temos uma 4ª camada, que é a camada da frase em movimento, que a colocamos sob Samuel. Para a nossa arte, vamos adicionar um novo filtro de correção de cor no Samuel. Vamos trabalhar aqui a cor azul na imagem do Samuel, ajustando os parâmetros a fim que dê legibilidade na tradução em libras. Eu adicionarei agora diferentes camadas. Farei mais sobreposições de camadas sobre o Samuel agora, e essas camadas serão outros vídeos. Agora eu quero tirar o fundo preto desse vídeo. Então eu posso escolher tanto o efeito, o filtro Luma Key, quanto o filtro Color Key. Eu aqui nesse experimento eu vou tirar rapidamente via Luma Key. Eu vou duplicar essa minha camada, essa minha fonte, na minha janela de camadas de fonte. Então eu vou ter o mesmo vídeo já com os efeitos aplicados. Vou criar agora uma fonte de cor branca para servir de fundo à composição que estamos trabalhando. Essa nossa proposta em colocarmos os intérpretes de Libras como parte da composição verbo-evoco-visual é claramente uma subversão dos parâmetros televisivos e das atuais lives durante a Covid-19. Não mais a tradução em Libras pensada como uma janelinha marginalizada do todo, mas como parte da performance audiovisual, deste cinema ou videoarte ao vivo, em tempo real, realizada a partir das lógicas da teoria da montagem vertical e conceitual, revertendo, portanto, a lógica da acessibilidade, como podemos ver nesta abertura projetada para a live de 18 de março de 2021.
A cada live, performance audiovisual, do Intervalos e Ritmos, novos elementos são adicionados na busca por experimentações sonoro-videográficas que tensionem esteticamente os padrões dominantes ao nosso redor. Assim como, conceitualmente, trabalhamos entre literatura universal, teorias cinematográficas consagradas e as programações de inteligência artificial. Cada camada, portanto, significa o canal de um membro do coletivo. Sobrepostas, criam a complexidade e harmonia como comumente operacionalizada em uma orquestra. Do Prometeu moderno ao Prometeu contemporâneo. Frankenstein acabou como uma das fontes de reflexão mais preciosas acerca da natureza humana. Frankenstein concebe uma nova vida, cuja essência se transforma num pesadelo de violência e de brutalidade, frente ao desamparo e à negligência. Eu fiquei assim, meio preocupada e um pouco perdida, né, de como abordar pessoas nessa situação assim, de vulnerabilidade. Portanto, em consonância à missão do intelectual e do educador, que frente aos paradigmas atuais, trata não em relatar, mas em combater, e nós, como aprendiz, não mais em ser espectador, e sim participante ativo às operacionalidades artísticas e tecnológicas que de nós se apropriam. Que sejamos participadores deveras neste jogo da imperfeição, repleta de ruídos e falhas na transmissão, seleção e tratamento dos gestos, métodos de montagem e de composição, a fim de transformarmos tal um artifício frequentemente condicionado pela moda numa pseudo-virtualização humana. Na sequência, assistiremos à recente performance do dia 1º de abril, realizada em evento da UFRJ, em que referenciamos expoentes da segunda geração da videoarte internacional, que também trabalhavam com o tensionamento ao limite ou reversão da técnica chroma key.
Assim, se o vídeo é uma forma que pensa e um pensamento que forma, propomos uma metalinguagem poética e suas materialidades em órbita, compreendendo que o ao vivo dá margem à emergência daquilo nem sempre programado. Covid-19, para mim, foi como se fosse a quebra de tudo aquilo que eu achava que ia acontecer durante o ano. Então, o Covid foi uma mudança de objetivos e expectativas forçadas, né? A quarentena começou aqui em Fortaleza no dia do meu aniversário, né? 16 de março. E já me colocou num lugar assim, de surpresa, né? Assim como todos. E os mortos vão estar para sempre na pandemia. E os vivos vão estar com a memória na pandemia. Então, assim, acho que é um estágio de imanência, né? Ou seja, formas de risco que envolvem um improviso estético diante da falha e dos ruídos dessas teleaudiovisualidades que visam nos arremessar reflexivamente em atravessamentos do caos em que vivemos. Esses letterings, eles foram por uma captura de janela. Tudo que eu falar, ele vai transcrever. Transcreva, por favor, o que eu estou falando. Obrigado. Com esse da janela, tudo que está acontecendo naquela janela, o OBS coloca aqui. Bom, agora vamos adicionar uma extensão. Vá novamente na sua foto, no canto superior direito, clique em Estúdio de Vídeo, coloque em Minhas Extensões. Bom, abrimos o OBS, vamos adicionar, né? Em qualquer GIF que você clicar, procurar, etc., vai aparecer na tela para sincronizar a extensão com o OBS. É isso. Então eu controlo a janela de cada um de vocês, ó, por exemplo. Eu criei aqui vários canais, tá vendo? Vocês estão vendo meu mouse? Cada um é uma janela de vocês. Que a gente compartilhou no IR. Vocês entenderam para que serve o plugin VST2X? É para alterar a voz. Pra alterar a voz. Exatamente. Terceira lei. O robô deverá proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Para cada estética pensada, vai se encontrando possibilidades, certo?